pessoal, eu me chamo Jaqueline Gama de Jesus, eu sou estudante de letras da UFBA e hoje eu vou falar um pouco da minha pesquisa de PIBIC do ano de 2019 e 2020, que é Em O Rei da Vela, peça de Oswald de Andrade. A minha pesquisa, ela é orientada pela professora doutora Ana Lígia Leite Aguiar e faz parte do projeto da professora que se chama Gestos Críticos, Arte Anticolonial nos Trópicos. A Vela é uma peça escrita por Oswald de Andrade no ano de 1933 e publicada em 1937. A peça não teve uma montagem oficial naquele período devido à censura do governo de Getúlio Vargas, já que criticava o militarismo, o capitalismo e a aliança do Brasil com os Estados Unidos. Inclusive, sobre essa última, é possível citar o segundo ato da peça, em que Abelardo I, o protagonista, chama o americano, que é um empresário dos Estados Unidos, para uma ilha paradisíaca, no Rio de Janeiro. E lá eles andam de iate. E nesse local tem uma bandeira dos Estados Unidos. E lá ele fala que fez isso para poder agradar o americano. A partir dessa imagem é possível dizer que Oswald de Andrade já estava mostrando um complexo de vira-lata do brasileiro, e que é conhecido como esse resquício do colonialismo e de querer ser o outro, de agradar o outro, principalmente o estrangeiro, de países que têm um poder maior do que o Brasil, principalmente os países europeus e os Estados Unidos. A primeira adaptação da peça foi em 1967, comandada por José Celso Martinez Corrêa, que é o diretor do Teatro Oficina desde aquela época até os dias atuais. A peça foi readaptada no ano de 2014, também pela companhia. Na primeira montagem, Zé Celso já dizia que O Rei da Vela se revelava extremamente atual, apesar do tempo que havia passado desde que foi escrito. E é exatamente esse ponto que faz a obra relevante até a contemporaneidade. Oswald ali denuncia um Brasil em que a classe média, ao mesmo tempo em que tinha hábitos libertinos para a época, também exalava preconceito. A exemplo da personagem Totó Fruta do Conde, que era um homem homossexual, ou seja, sofria preconceitos por conta de sua orientação sexual, mas exalava outros preconceitos, desejando a volta da Casa Grande, logo a volta da escravidão. Então ele tinha preconceitos raciais. As contradições da peça também está presente na personagem de Abelardo II, que é o capanga ou o parceiro do Abelardo I, que apesar de se dizer socialista ou inclinado a ideias socialistas, diferentemente do Abelardo I, que era extremamente capitalista, ele queria tomar o lugar do Abelardo I. Oswald ali critica ferrenhamente também o socialismo soviético na personagem de Abelardo II. Algo que ele fez no ano de 1950, posteriormente ao Rei da Vela, no seu ensaio A Crise da Filosofia Messiânica. No ensaio, ele critica o socialismo soviético e também critica o capitalismo. Ele faz essas duas coisas e propõe uma outra leitura, que é a leitura antropofágica e matriarcal. Sobre a questão das contradições expostas na trama, essas perduram até os dias atuais. E é a partir daí que é possível fazer uma leitura distópica da antropofagia que reúne essas ambiguidades. Entretanto, as ambiguidades, estão sendo utilizadas para afetos negativos como opressões, violência e corrupção, algo que também é extremamente atual. Bom, nesse momento da minha pesquisa, eu estou trabalhando com o termo antropofagia distópica, logrado por Beatriz Azevedo em 2019, no artigo Antropofagia distópica de um país em crise. O termo vem da baixa antropofagia, a qual está no Manifesto Antropófago de 1928, escrito por Oswald de Andrade, e fala exatamente sobre essa antropofagia utilizada para a inveja, a calúnia, o assassinato. Essas últimas palavras de Oswald de Andrade. Todo esse contexto evidencia o quanto a obra de Oswald é atual e passível de leituras da realidade brasileira contemporânea. Obrigada a quem ficou até aqui e muito obrigada à UFBA por esse congresso virtual.